Mais de 40 anos atrás, um jovem menino apaixonado por vikings e piratas teve uma ideia. O nome desse menino, que também cresceu sob a constante influência de mangás, era Eiichiro Oda. Embora seu mangá favorito fosse Dragon Ball, escrito por Akira Toriyama, o que mais influenciou sua grande ideia foi um programa de TV pouco conhecido chamado Shisana Viking Viki, um antigo desenho animado exibido no Japão durante sua juventude. Assistindo esse programa, uma semente brotou na mente de Oda. Era uma ideia sobre um mundo diferente, cheio de frutas especiais e antigos mistérios. Não é difícil ver as semelhanças entre esse desenho animado e os temas abordados em One Piece, especialmente quando se trata dos gigantes de Elbaf. E é por isso que o esperado arco pode vir a ser um dos mais importantes da obra, mas isso é assunto para outra hora. Antes mesmo de Oda completar 17 anos, quando ele ainda estava no ensino médio, muito do mundo de One Piece já estava construído em sua cabeça. E quando entendemos que muito de One Piece foi criado ainda nessa mente de um estudante do colegial, certas questões do mangá passam a fazer ainda mais sentido. Um grande exemplo é o sonho de Luffy. Não o de ser o rei dos piratas, mas seu verdadeiro sonho, que ele só contou para seus mais chegados. Embora nós do público não saibamos qual sonho é esse, sabemos que os outros personagens consideram esse sonho infantil. E isso faz muito sentido quando conjecturamos que o sonho de Luffy é um sonho do próprio Oda mais jovem. Acredito que esse sonho foi algo que Oda concebeu muito cedo, o que permite que, como adulto, ele use outros personagens na história para refletir a inocência e simplicidade desse sonho, quase como se Oda estivesse conversando com o seu eu mais jovem por meio do mangá. Essa concepção de One Piece em uma mente juvenil também explica como a obra evoluiu de uma simples aventura de um pirata que estica para algo tão complexo e cheio de nuances filosóficas e políticas. A obra começou simples, pois surgiu em uma mente simples de adolescente, mas ficou mais intrincada à medida que Oda envelhecia e ganhava mais conhecimento sobre o mundo. Inclusive, tivemos um vídeo bem interessante sobre a complexidade de One Piece aqui no canal. Você pode encontrar o link para ele no final desse vídeo aqui. Apesar de Oda ter planejado muita coisa antes mesmo de começar a escrever One Piece, vale lembrar que, acima de tudo, ele é um escritor que gosta sempre de improvisar. Os Shichibukai, por exemplo, introduzidos no arco do Baratie, foram criados para tornar a história de One Piece mais interessante do que já era. Originalmente, era planejado que One Piece fosse focado nas batalhas contra os Yonkous, mas Oda acabou mudando de ideia e criou os Shichibukais para que eles fossem os inimigos no início da obra, deixando os Yonkous para depois. A pior geração, introduzida no arco de Sabaody, também foi outro elemento criado de última hora, para incrementar o arco. O papel dos personagens acabou sendo muito maior do que o esperado, como vimos em Wano, o que acabou surpreendendo até o próprio autor. Eu gosto de pensar que esses elementos que Oda desenvolve de última hora são para continuar divertindo aquele jovem autor onde a semente de One Piece nasceu. Oda ganhou reconhecimento bem cedo em sua carreira de mangaka. Ele recebeu menção honrosa no Prêmio Tezuka enquanto ainda estava no ensino médio, devido ao seu talento nato. Sua habilidade aguçada para contar histórias e criar arte impulsionou sua carreira, permitindo que Oda começasse sua jornada como assistente de outros mangakas de séries populares, como Samurai X. Durante seu aprendizado com outros mangakas, publicou 2 one-shots, Monsters, em 1994, e a primeira das 2 versões de Romance Down, em 96. No mesmo ano, alguns meses depois, ele arrebentou nas páginas da Weekly Shonen Jump, com a segunda encarnação de Romance Down, publicada na edição 41. E como qualquer outra história curta que se destaca, a série One Piece começou em 1997, quando Oda tinha apenas 22 anos. Isso foi 5 anos após o início de sua carreira. A adaptação para o anime, lançada em 98, ajudou a espalhar a série para um público ainda mais amplo, e a popularidade de One Piece aumentou gradualmente por 8 anos. Mas a série realmente explodiu em Water 7 e Enies Lobby, quando o número de vendas aumentou exponencialmente. Depois de Enies Lobby, a saga de Marineford colocou One Piece no mapa dos mangás mais populares, com o volume 50 ultrapassando a marca de 1 milhão de cópias vendidas, o volume 56 chegando a 2,85 milhões de unidades e o volume 57 vendendo mais de 3 milhões. Essa foi a primeira tiragem de um livro no Japão a alcançar essa marca. Isso mesmo, de um livro no geral, e não só mangás. Hoje,
todos os volumes de One Piece já venderam pelo menos 1 milhão de cópias ao redor do mundo. Em 2022, a obra alcançou a marca de mais de 500 milhões de cópias vendidas mundialmente, garantindo sua posição no Guinness Book na categoria o maior número de cópias publicadas para a mesma série de quadrinhos por um único autor. Vale destacar que mais de 400 milhões de cópias de One Piece foram vendidas apenas no Japão. Mas esse não foi o único reconhecimento que One Piece iria ganhar. Ao longo dos anos, a série reuniu mais de 13 troféus para uma infinidade de coisas diferentes. Devido ao sucesso da série, Eiichiro Oda não só recebeu prêmios incríveis, mas também foi capaz de escrever ao lado de alguns de seus mangakas favoritos. Em 2007, Oda e Akira Toriyama de Dragon Ball criaram um crossover one-shot para o Weekly Shonen Jump. Além disso, Oda e Toriyama também criaram juntos o design de personagens para o jogo Geist Crusher, para o Nintendo 3DS. Outro mangaka popular, Masashi Kishimoto, autor de Naruto, desenhou o símbolo dos chapéus de palha durante o final de sua obra, para homenagear One Piece. Oda, por sua vez, fez uma ilustração parabenizando o mangaka pela conclusão de Naruto. Embora Oda tenha afirmado várias vezes que a série está chegando ao fim, ele continua escrevendo One Piece semana após semana. Segundo declarações do próprio Oda, o mangá foi originalmente pensado para durar de 5 a 6 anos. Mas aqui estamos, mais de 25 anos depois. Uma coisa muito importante para se aprender sobre Oda é que, embora ele seja ótimo em escrever mangás, ele é péssimo em prever o futuro. Em 2003, Oda afirmou que um chapéu de palha morreria naquele ano, mas Mary só morreu em 2006. O que mostra quanto Oda realmente adora desenvolver a série e explorar tudo o que for possível. É por isso que One Piece já tem mais de 25 anos, ao invés dos 5 originalmente previstos. Em uma declaração de Oda em 2018, ele disse o seguinte: "Meu plano original era reunir uma tripulação de 10 membros dentro do primeiro ano e meio. Após 20 anos, a história está cerca de 80% completa, mas ainda existem apenas 9 membros da tripulação." Em 2016, ele também havia afirmado que a obra estava 65% concluída, o que deu a entender, juntamente com esses 80% de 2018, que a obra terminaria por volta de 2023. Mas aqui estamos, e com muita coisa ainda para acontecer pela frente e questões importantes para serem respondidas, como Elbaf, Vegapunk, Laugh Tale, Marijou, a Guerra Final, o verdadeiro segredo dos Akuma no Mi, os Poneglyphs, Joy Boy, a destruição da Ilha dos Tritões, Urano, Plutão e muito mais. Será que a série se estenderá até a comemoração de 30 anos em 2027? Eu aposto que sim. Há 26 anos, One Piece foi lançado para o público, um mangá que abalou a cultura pop e eventualmente superou tudo o que veio antes em termos de narrativa e construção de mundo. O impacto que a série teve como um todo é sem precedentes e só continuará a crescer com o passar dos anos. Atualmente, One Piece é a segunda série mais vendida de todos os tempos, logo atrás do Superman. Mas, até o seu final, acredito que One Piece tomará essa posição para si. One Piece nasceu simples em uma mente simples, mas foi ficando mais intrincado e complexo com o passar do tempo e com a evolução do seu próprio autor. É uma obra feita na medida certa entre planejamento e improviso, o que não só diverte o público, mas também o seu próprio criador. Oda já sabe onde a trama vai terminar, mas ele está em uma aventura tanto quanto nós. Se você quer entender a complexidade do mundo de One Piece, que tal ver esse vídeo que está aparecendo na tela para você agora?